Você provavelmente já ouviu as pessoas falarem a palavra aborrecente, uma gíria que mistura o verbo aborrecer com adolescente, mas será que todo mundo nessa fase da vida merece esse adjetivo? Fica aí a pergunta, mas mesmo quem não merece passa por uma fase muito difícil e os pais às vezes se perguntam como agir nessa fase. O educador e psicólogo Marcos Meyer conversou sobre o assunto com a repórter Giza Batista. Quando a gente tem filhos é que vê como a vida passa rápido. São bebês, de repente crianças correndo pela casa e aí adolescentes. Marcos Meyer, a pergunta que os pais fazem é: e agora? E é o que eu te faço. E agora, o que fazer nessa fase de transição? A adolescência começa em torno dos 10 anos de idade, então criança com 9 tá, já começa uma certa modificação de comportamento. Mas aos 10, 11 principalmente fica mais forte a mudança de comportamento. De repente eles ficam mais respondões, brigam com a gente, são estúpidos nas respostas, e aí querem saber tudo, questionam tudo. É um excelente sinal. Na verdade, é um excelente sinal, por quê? Porque está mostrando que eles estão amadurecendo e agora eles vão num processo de busca por aquilo que eles realmente são, ao invés de serem sombras de pai e mãe, ao invés de serem cópias de pai e mãe, eles vão buscar um jeito próprio de ser. É claro que isso não é fácil. Então, assim, nós pais, se a gente ficar muito em cima desse adolescente, a pressão é muito grande, o que ele precisa para nos afastar? Usa agressividade. Por isso que o adolescente fica agressivo, respondendo, fica retrucando, quer tudo que a gente explique. Não é porque ele é mau, ele é grosso, ele é estúpido, mas porque ele quer que você se afaste um pouco e ele quer ter um pouco mais de liberdade. Isso é uma conquista. E aí, quando os pais se apavoram muito com isso, tem pais que daí dizem assim, você para com isso, nunca mais me desrespeita e você fica quieto. Aí você vai criar um adolescente banana que não abre a boca, não coloca as suas opiniões para fora. A gente tem que incentivar o adolescente a se posicionar, se colocar, mas a gente vai ensinando como fazer isso. Então, de repente, o meu filho dá uma resposta grossa e estúpida, eu falo: não fale assim comigo, meu filho, você não precisa agir assim. Eu entendo os teus pontos de vista, é só explicar. Pronto. E também outra coisa que a gente erra muito, a gente fica horas dando um sermão para o adolescente e fala e repete e explica de novo. Vê se você agisse assim, se eu agisse assim como você, como seria no meu trabalho. Sabe, aquelas lições de moral enormes, adolescente odeia isso. Que eles têm toda a capacidade de entender uma orientação direta. Filho, eu não gosto quando você me responde assim. Tá, mas e aí, o que você... você já muda de assunto, não fica assim, patinando no mesmo lugar nas orientações. O adolescente gosta de ser orientado e não de ser coibido ou de ser repreendido. Ele não gosta de grosseria, mas gosta de orientação. E é isso que a gente tem que fazer. E aí entra essa questão dos pais, principalmente mães, que querem ser muito amigas das meninas, das filhas. Essa é a saída? Elas querem conversar, querem saber de tudo e de repente a filha já não está mais falando tudo. E aí... Quando a proximidade é grande demais, a filha acaba não tendo autonomia. Tudo que ela vai fazer, ela precisa do apoio da mãe. Não troca com a mãe, não é uma troca, não é uma conversa, não é um bate-papo, é uma busca de segurança. Essa menina, mais tarde, vai ser uma mulher insegura, frágil nas suas emoções, não aguenta um tranco, não aguenta uma discussão. Aí as brigas com os seus relacionamentos com o marido ou com o noivo e tal, são brigas fortes demais, ela não suporta, ela dá o fora. Então, ela não consegue daí manter uma relação saudável. O ideal é que mãe seja mãe. Mãe com uma amizade muito bonita com a filha, mas nunca vai ser amiga. Amiga é amiga, mãe é mãe. Mas a mãe pode ter uma relação bastante próxima, bastante querida com a filha. É isso que precisa acontecer. Mas não essa invasão na personalidade uma da outra. Isso não é saudável. E o que os pais precisam saber e fazer para não ficar aquela situação que a gente vê muito quando tem um adolescente em casa, de ficar uma guerra todo dia do adolescente com o pai? Isso é muito comum, né? Principalmente quando os pais não se entendem, ficam falando, viu? Aí você dá as vontades dele, ó como é que fica. Aí ele percebe que ele desestabiliza os pais, aí quem ganha é ele. Por quê? Porque se ele está na busca da sua própria essência, da sua própria personalidade, o que ele vai fazer? Ele vai testar todas as formas de ser. E se ele percebe que dá um efeito forte a forma como ele está agindo, ele vai permanecer nisso. Então a briga vai aumentar. O que a gente tem que fazer? Os pais têm que entrar num acordo
acordo. Se um deu uma orientação, o outro fica quieto. Se não concordou, depois lá no quarto, o casal que briga e discuta sobre a orientação dada. Mas já foi dada? Acabou. Então, os pais não podem ficar brigando na frente do adolescente. Dá uma orientação e outro concorda. Pai, a mãe não deixou eu ir lá na festa. Você deixa? Daí ele tem que receber uma bronca. Escuta, rapaz, tua mãe não deixou, o que você vem falar comigo? Ele tem que perceber que o casal está junto. Se ele não percebe que o casal está junto, ele fica inseguro. E se o adolescente está inseguro, ele vai procurar ter segurança. E como é que a gente faz isso? Assumindo o controle. Aí ele vai assumir o controle na família. Aí fica aquele adolescente insuportável, que briga, que discute, que faz o que quer, quando quer. Aí não ajuda ninguém em casa, não ajuda nas tarefas domésticas, achando que ele é o rei. E aí a casa vira um hotel com a mãe de empregado. Para a gente finalizar, pegar no pé é a saída ou não? Tem que pegar no pé, mas pega no pé de um jeito mais suave, tranquilo. E aquela mãe que fala assim, eu já te falei 1000 vezes, vai falar 1001, porque a adolescente precisa ouvir bastante vezes. Mas faça isso de um jeito rápido e gostoso. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, pais aí, atenção, mas uma coisa é certa, a adolescência passa. De Curitiba, Gisá Batista.